Seja muito bem-vindo ao nosso curso bíblico da família. Hoje nós estamos no nosso quarto estudo, que tem como título Resolvendo o Conflito. Esse vídeo nós não teremos as passagens bíblicas passando e as perguntas. Por alguns problemas técnicos, nós vamos fazer ele direto, então você precisa ter a Bíblia em suas mãos e o seu estudo bíblico. Então, se você não tem o seu estudo bíblico, você precisa comentar aqui ou entrar em contato conosco que nós vamos estar providenciando. Esse aqui é o nosso estudo bíblico. Então, mais uma vez, mostrando para vocês, nós estamos na lição 4, que é Resolvendo os Conflitos. Esse título, Resolvendo Conflitos. Nós sabemos que hoje, no mundo, nós temos muitos conflitos. Conflitos entre países, conflitos entre família, conflitos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre amigos. Se nós olharmos as notícias, nós veremos muito disso. E, infelizmente, muitos desses conflitos resultam em mortes. Nós vemos hoje na mídia, nas redes sociais, filhos matando pai, pai matando filho, marido matando esposa e vice-versa, e países entrando em guerras, então o mundo está em conflito. E nós sabemos que não é o plano de Deus isso. E nós precisamos saber como lidar, principalmente dentro da sua casa, como você deve lidar com os conflitos. E a palavra de Deus, na sua infinita sabedoria, traz alguns conselhos para nós. E nós vamos agora falar sobre alguns textos que vão nos ensinar como resolver conflitos. Mas antes, chame a sua família. Nós iremos orar neste momento. Abrace o seu esposo, sua esposa, se você não tiver ele perto. Abrace quem estiver do teu lado. Chame, se estiver na cozinha, no quarto. Chame a pessoa neste momento e pare. Nós queremos orar para que nós possamos ser guiados. E mesmo se algum familiar seu estiver fazendo alguma outra coisa, não só chame ele para orar nesse momento, mas chame ele para participar deste estudo bíblico. Vamos fechar os nossos olhos? Se quiser, pode pausar esse vídeo, que estará gravado, para chamar as outras pessoas. Então, dado esse recado, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, juntos, como uma família em Cristo, aprendendo mais da Tua Santa Palavra no que diz respeito aos benefícios para, Senhor, resolver os nossos conflitos, benefícios, Senhor, daquilo que a Tua Santa Palavra traz para nós, para que nós possamos ter uma família feliz, uma família, Senhor, que segue nos Teus caminhos. Eu te peço que nos ilumine neste momento, eu te peço, Senhor, que esteja conosco, nos dando entendimento e com todas as famílias que estão assistindo a este vídeo agora. Abençoe cada uma. O Senhor sabe os conflitos que elas têm passado. Que o Senhor esteja com elas, resolvendo cada um desses conflitos, dando sabedoria, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós, então, vamos, como eu falei, passar por alguns textos. Mas você já parou para pensar o que faz você ter conflitos nas suas relações pessoais? O que mais, pense agora, o que mais é difícil para você suportar na outra pessoa? Às vezes a gente olha para uma pessoa mais devagar e pensa assim, ai não, pelo amor de Deus, que pessoa lerda, olha, não vai fazer isso com rapidez? Ah, então nem precisa, não vai fazer agora, você nem precisa. Muitas vezes a gente se depara com pessoas assim e pessoas assim nos irrita. Às vezes temos pessoas que se esquecem, que nós pedimos um favor, mas a pessoa já esqueceu. E isso pode vir a te irritar. Ou às vezes uma pessoa que não consegue se comunicar, se expressar e dizer, olha, não tô gostando disso. Simplesmente é uma pessoa calada que diz sim e não e só isso, né? Isso deve te irritar também. Também muitas vezes falta de empatia, uma pessoa que não consegue olhar para aquilo que você tem passado e se compadecer ou entender e falar, poxa, eu entendo que você tem passado, eu vou ter mais paciência com você. Esses tipos de coisa acabam irritando. Entre
motivos que você pode agora até mesmo enumerar, e principalmente as mulheres, se tiver assistindo isso, vai pensar, ai, aquela toalha que fica na cama, aquela pasta que não começa de baixo para cima, 300 coisas, mas tá. Para um pouquinho, não pense muito sobre isso, porque a gente não quer se estressar, nós queremos resolver os conflitos. E a palavra de Deus, ela vem trazendo algumas coisas para nós. E eu quero convidar você hoje, nós vamos usar bastante a Bíblia em seguida, porque nós temos que ver pelo menos alguns textos. E esses textos vão nos ensinar como resolver conflitos. E olha que bênção, deu esse problema técnico e nós não temos muitas perguntas. Na realidade, nós só temos um tópico, que seria passos para resolver os conflitos. E temos então 7 textos. E aí, pegue a sua Bíblia. E o primeiro texto bíblico, ele está em Efésios 4, 26 e 27. E vem falando de um tema muito importante. Então, abra a sua Bíblia em Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Olha o que diz assim, olha. Quando vocês ficarem irados, isso na minha versão, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Muitas vezes, né, o silêncio, ele é a melhor resposta para as situações. E muitas vezes nós vamos nos irar, nós vamos ficar com raiva e nós vamos querer tomar uma atitude, porque nós não gostamos de sentir esse sentimento e nem ficar com ele dentro de nós. Nós vamos querer botar para fora. E é a forma mais fácil de fazer. Se eu tô com raiva, eu tenho que desforrar a minha raiva em alguém. Eu tenho que xingar alguém, eu tenho que brigar com alguém, e muitas vezes quando nós fazemos isso a gente se sente em paz, né? A gente se sente, ai, desabafei. Mas depois a gente percebe que não foi bem assim, essa paz era uma paz falsa. Nós magoamos a outra pessoa. Muitas vezes nós saímos da nossa razão e o próprio texto bíblico diz, irai-vos, mas não pequeis. Nossos sentimentos a gente não tem muitas vezes como controlar, nossas emoções, no caso, elas vão vir. Mas nós temos o controle de como nós vamos fazer com aquela emoção. Como que nós vamos aplicar aquela raiva, aquela ira. Se você entendeu isso, se você entendeu e fala assim, olha Carla, realmente eu tenho me irado e eu tenho pecado, eu tenho magoado, eu tenho espraguejado as pessoas, eu estou descontrolada. Tá na hora de mudar. Não tenha problema com isso. Sempre há tempo. Nós não podemos persistir nessa questão, porque o dano disso é muito maior. E nós vamos agora para a segunda passagem, que ela é muito interessante. Talvez vocês vão ler e vão se perguntar, mas tem uma aplicação. Mateus 26, 38. Jesus no Getsemane, lembra desse acontecimento? Então, nós temos Jesus falando assim, disse-lhes então, a quem? Aos discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Até o próprio Jesus, no seu momento de dor e sofrimento, ele sentiu necessidade de ter alguém ao seu lado. Quem dirá nós? Nós também sentimos necessidade de ter alguém ao nosso lado. Nós sentimos necessidade de compartilhar muitas vezes as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias com as pessoas que estão ao nosso lado. E nós precisamos muitas vezes de alguém assim. E não só precisamos de alguém assim, mas precisamos ser alguém que dá esse amparo. Alguém que está ao lado do outro quando ele precisa. Porque nós sabemos o que acontece na história. Os discípulos, eles acabam abandonando Jesus naquele momento. Eles dormem, eles não vigiam, eles não oram. Eles simplesmente fazem aquilo que eles acham melhor. Eles não conseguem se manter acordados. E nós não podemos ser assim. Nós temos que lutar para que nós possamos dar o suporte que o outro precisa. Nós temos também uma outra passagem que também vai de encontro em relação a se comunicar, e vocês vão perceber que a comunicação, como nós falamos no outro estudo, ela é essencial.
lá em Tiago 1:19, nós temos um versículo que fala sobre isso. Abra a tua Bíblia aí, Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Uma passagem que tem uma ligação com Efésios 4:26 e 25. Que também fala sobre a questão da ira. E aqui diz, olha, seja tardio em falar, seja pronto em ouvir, também seja tardio em irar-se. Muitas vezes o que nós fazemos nas nossas relações? A pessoa mal terminou de falar e a gente já tá, ó, querendo interromper, querendo brigar. E como assim? Você tá falando isso de mim, mas a pessoa nem terminou de se explicar. A pessoa, ela nem terminou de fazer a conclusão do seu raciocínio. E a primeira frase que ela já diz, você já, opa, pera. Como assim você tá me acusando? Muitas vezes a gente faz isso. E a palavra de Deus nos aconselha que nós precisamos estar prontos para ouvir. Sabe uma situação interessante é que quando nós queremos muitas vezes resolver conflitos, nós chegamos com a outra parte, nós chegamos para o nosso filho ou muitas vezes chegamos para o nosso marido e falamos assim, olha, eu quero resolver o que está acontecendo. Fale para mim, fale para mamãe, fale para sua esposa. O que você está pensando? Eu preciso saber o que você está pensando. E daí a outra pessoa fala, olha, é porque você muitas vezes não me deixa falar, você muitas vezes briga comigo à toa, ai, tá me oprimindo. E daí você já vai ouvindo isso e já vai se transformando, já vai pensando em 300 coisas que não é o que a pessoa tá falando e você já, peraí, como assim? Como assim? Eu não faço isso. Na verdade, é você que tá sendo um ignorante, não tá me respeitando. Você tá, sabe, 300 coisas que a pessoa vai falar naquela hora. Porque ela não terminou e ela ainda... Vamos pro próximo versículo, então? Nosso próximo capítulo? Eita, livro. No próximo livro, que ainda é em Tiago. Olha que interessante. Tiago 5:16. Então, aqui, ó. Tiago 5:16. O que vai estar falando para nós? Portanto, confessemos os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí, o que você tira de lição desse verso? Pode pensar. Nós vemos através de Tiago 5:16 que nós devemos confessar uns aos outros e é basicamente o mesmo princípio que estamos falando, confessarmos uns aos outros. Orarmos juntos, orarmos pelos outros. Nós precisamos deste momento. E para que nós possamos nos confessar uns aos outros, nós precisamos aplicar o conselho de Tiago 1:19. Nós precisamos a outra parte, no caso, o que está ouvindo, ouvir a confissão. Para que a pessoa ela consiga também colocar isso em prática. Tem pessoas que, por saber como o outro vai reagir, não vai querer botar isso aqui em prática, não vai querer confessar os seus pecados ao seu cônjuge, aos seus filhos, à sua mãe, a qualquer outra pessoa da sua família, porque a outra pessoa, ela está sendo, na verdade, pronta em irar-se, pronta em falar-se e tardia em ouvir. Ainda em Tiago, nós vamos para o Tiago 5:8, nós encontraremos outro conselho. Se você está gostando, deixa o like nesse vídeo que nós vamos saber se você está gostando ou não, tá? Parece até influenciadora pedindo like, mas não, é interessante. Se você deixar o like no vídeo, a gente vai saber se você está curtindo. Esse vídeo vai chegar para mais famílias, então você precisa também se inscrever para receber os outros vídeos, tá bom? Então, se você não deixou o seu like, deixa o like aí, tá? Vamos para Tiago 5:8. Sejam todos pacientes, mais uma vez, ó. Sejam todos pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos pegar a primeira parte, sejam todos pacientes.
fácil ser paciente? Acho que não, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, mas em alguns momentos essa paciência ela vai ser testada. Mas para a maioria das pessoas não é fácil ser paciente. Eu vou dizer, talvez você está falando assim para mim, olha, eu sou paciente sim, nossa, como eu consigo resolver os meus conflitos. Tá, mas se você tiver com o aparelho lerdo na tua mão de telefone, tu consegue ter paciência para abrir o aplicativo do teu banco, para mandar uma mensagem, para atender uma ligação? Se você perde um compromisso, você consegue ter paciência para poder resolver essa crise? Qualquer outra coisa do seu dia a dia. Se você vai parafusar alguma coisa na parede, principalmente os homens, vai fazer algum serviço, trocar chuveiro, colocar prateleira para a esposa, montar guarda-roupa, você vai ter paciência para isso? Quando nós colocamos nesses pontos, nós começamos a perceber que não somos tão pacientes e santos assim. Em alguns momentos, nós vamos perder a paciência. Nós precisamos ser pacientes. Precisamos treinar a nossa paciência. Vamos para o próximo? Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Peraí, só um pouquinho. Vamos ler de novo? Isso aqui é muito importante, tá? Olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, o que a gente mais ouve hoje, principalmente em relacionamento, é que nós não somos responsáveis por outras pessoas. Nós ouvimos, olha, que se lasque a outra pessoa. Eu vou fazer a minha parte. Olha, se ele não quer saber, ó, lavo minhas mãos. Mas o que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus nos diz o quê? Vamos de novo, para ficar bem gravado. Só lembrando aqui, 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos sim cuidar das outras pessoas e não só. Você pode falar que ela tá falando em relação a cuidar do próximo. Está falando de tudo, em relação a tudo, a cuidar dos interesses do próximo em relação a alguém que está necessitando, e também está falando em relação a cuidar dos interesses do próximo como testemunho, como também o teu cônjuge, como os filhos, é cuidar dos interesses do próximo. Se para o próximo aquilo é ruim, se para o próximo aquilo machuca, aquilo afasta de Deus, você precisa ter essa noção, você precisa estar atento a isso. Nós iremos agora para o nosso último texto bíblico, que é Efésios 6:12. Vamos fechar então com chave de ouro. Efésios é antes então de Filipenses ali. Efésios 6:12. Quem é o nosso inimigo? Diz assim, ó, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a sua esposa, o seu marido, o seu filho. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a sua sogra, o seu sogro, a sua avó, a sua mãe, o seu pai. A nossa luta é o quê? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes nós perdemos tempo vendo essas pessoas como inimigo, e na realidade o verdadeiro inimigo, as verdadeiras coisas que são nossas inimigas, elas vão entrando dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento. Quando eu era adolescente, tinha muitos conflitos dentro da minha casa. E sem saber o que fazer, não querendo estar dentro daquele lar onde havia muitos conflitos. E eu uma vez tive uma aula de religião com um professor que ele tinha feito teologia e psicologia. E para mim aquele homem era sensacional. Ele falava umas coisas assim, ó, que para mim, nossa, faz muito sentido isso, e isso não tá acontecendo na minha casa.
E um dia eu me aconselhei com esse professor, falei, professor, olha, está acontecendo isso na minha casa. E ele me disse o seguinte, ele falou assim, nós precisamos trancar todas as nossas janelas. Se um dia você deixar uma janelinha aberta, que uma frestinha sequer, as coisas ruins elas vão entrar para dentro do seu lar. Nós precisamos proteger todas as entradas do nosso lar. Hoje eu quero que vocês saiam deste estudo bíblico refletindo a respeito daquilo que você tem feito dentro do teu lar, refletindo o que você pode melhorar. E eu quero dar uma tarefa para vocês, e é por isso que eu falei, eu preciso que vocês tenham esse estudo bíblico, porque nós temos aqui uma outra seção que diz sua família e Deus. Nós temos aqui perguntas e capítulos bíblicos para responder essas perguntas. E eu quero que vocês façam essa parte no teu lar, porque no nosso próximo estudo nós iremos recapitular rapidamente. Nós iremos recapitular rapidamente essa questão aqui. Nós iremos corrigir juntos e partiremos para o nosso próximo estudo bíblico, que era Mantenha Viva a Chama do Amor. Nós precisamos, então, fazer esse desafio. Não fique sem seu estudo. Não fique sem seu estudo. Eu sei que muitas pessoas acabam não chegando até o final desse vídeo. Nós vemos pelas métricas do YouTube que a maioria começa, mas poucos terminam. Mas, por favor, tire um tempo. Seja paciente, ouça. Deus ele está dando uma oportunidade para você e para sua família, com esse estudo bíblico que foi cuidadosamente feito para abençoar o lar de vocês. Nós estaremos fazendo um projeto de imersão da família. Nós iremos abrir vagas para 10 famílias, para que nós possamos durante 12 semanas trabalhar com 10 famílias. São poucas famílias? São poucas famílias, mas nós queremos 10 famílias. Vai ser um programa imersivo que visa transformar totalmente o seu lar. Então, queridos, peça o seu estudo bíblico. Por favor, peça o seu estudo bíblico. Acompanhe esse vídeo, todos esses estudos. E deixe Deus entrar dentro do seu lar. Deixe Deus fechar todas as frestas que está aberta. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Que você tenha um minuto com Deus. Cada um de vocês que estão aí, feche os olhos e fale com Deus, Senhor, tudo isso que eu ouvi agora, eu estou falhando em alguns pontos e eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me transforme. Eu vou dar para vocês um minutinho e depois nós vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque nós chegamos até o final deste estudo. O Senhor tem nos dado oportunidade para que nós possamos mudar, Senhor, o nosso lar, mudar as coisas que acontecem dentro de nós, para que nossa família seja abençoada. Senhor, nós queremos que o Senhor fortaleça o nosso lar, que o Senhor vede cada fresta que nós estamos deixando através da transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida, que nós possamos ter o coração abertos para isso. Que nós possamos, Senhor, sair transformados ao final desse estudo. Que o Senhor leve este vídeo para aquelas famílias que estão precisando.
Que o Senhor esteja também na casa de cada pessoa que está assistindo neste momento, abençoando, Senhor, e dando forças, Pai, espiritual, força emocional e força física para cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa estar, Pai, dando propósito, Senhor, para que essas famílias sigam pelo caminho que é o caminho que vai levar até o céu, que possamos todos juntos estar lá naquele grande dia. Senhor, eu te peço isso, peço essa bênção especial por todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Nós também temos o nosso grupo de oração que estamos fazendo no distrito. Se você tem vontade de participar deste movimento, que é um movimento que nós temos já 50 pessoas ali firmes, orando 3 vezes ao dia, comente aqui embaixo que nós estaremos enviando o link para vocês, tá bom? Não esqueça, curta esse like, compartilha e ative o sininho das notificações. Até mais!